Daniel 8, versículo 23. Vamos ver como que a profecia está se cumprindo nos mínimos detalhes. Daniel 8, versículo 23. Ali está escrito: mas no fim do seu reinado, como nós temos explicado, e eu vou continuar postando aqueles áudios que nós temos postado, vou postar todos eles, ok? Esse é o comunicado extraordinário, por isso que nós interrompemos aqueles áudios, mas eles vão ser postados um por um, ok? Então aqui em Daniel 8, 23 está escrito: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem. Sabe quem são os prevaricadores? O primeiro já apareceu. O primeiro prevaricador já apareceu. O primeiro mentiroso, que é o cardeal Jorge, já apareceu. Então, quando terminar os prevaricadores, porque o Vaticano vai se dividir em 4, meu irmão, está escrito na profecia, vai acontecer letra por letra. Nós não retiramos uma letra, uma linha da profecia. Ela vai acontecer exatamente como está escrito. A mentira é tão grande que o cardeal Jorge foi escolhido há 11 anos atrás, sabe por quem? Por João Paulo II. A mentira é tão grande que Bento XVI disse que renunciou porque estava velho, e esse Papa está assumindo o poder praticamente com a mesma idade que Bento XVI assumiu o poder. Bento XVI assumiu o poder em 2005 com 78 anos. E esse suposto Papa, que não foi eleito, foi imposto pelos jesuítas, ele está assumindo o poder, falso poder, com 76 anos. Então, você vê que é tudo uma mentira. Só que mentira tem perna curta. A única paternidade que a Bíblia dá a Satanás, na pessoa do Salvador, que diz que ele é o pai da mentira, a única paternidade que Satanás tem é da mentira. E ele, apesar de não poder tocar na profecia, porque não pode tocar na profecia, o 8º Papa Rei vai vir na 5ª trombeta do abismo e vai ser João Paulo II. Não retiramos uma letra da profecia. Isso foi feito para enganar o povo de Deus, mas o povo de Deus não vai ser enganado. Então, Satanás não pode mexer na profecia, mas ele pode mexer na prostituta. A prostituta não é dele? Ele não é o esposo da prostituta? A esposa de Cristo é a noiva, pura e sem mácula. E a esposa de Satanás não é a prostituta? Não é a Babilônia? Meu irmão, abre aí em Romanos. Abre em Romanos, eu quero lhe mostrar uma coisa muito interessante. Abre em Romanos, capítulo 7. A partir do versículo 2, está escrito: ora, esse versículo é profético, ok? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. A mulher casada está ligada à lei pelo marido. A igreja está ligado ao marido, ok? Que é o cabeça da igreja católica, não é o Bento XVI? Ele não está vivo? Ele continua sendo cabeça. Tanto é que ele não passou a ser cardeal. Ele continua como Papa emérito, inclusive podendo se vestir de branco. E nós sabemos que só quem pode se vestir de branco no Vaticano é o cabeça, é o suposto cabeça da igreja. Só que agora a igreja, o corpo, está com 2 cabeças, supostamente. Mas vamos continuar no texto. Está escrito: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ou seja, a Igreja Católica só pode ter um novo Papa quando esse morrer. Isso é o direito canônico. Isso é uma questão jurídica. Não reclame comigo, reclame com o direito canônico. Está escrito na lei do próprio Vaticano, da nação do Estado do Vaticano.
É um cargo vitalício. Você sabe o que é vitalício? Só termina com a morte. É o que está escrito. Agora, se eles não querem valer o que está escrito, o problema não é meu. O problema é deles que estão mentindo. Ok? Versículo 3. De sorte que será considerada adúltera, e é adúltera mesmo, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Não foi isso que aconteceu? Ele não está apresentando outro marido para a Igreja Católica, que é o Jorge? Estão apresentando outro marido. Se morrer o marido, estará livre da lei. Meus irmãos, como está lá em Daniel 8, 23, o reinado de Bento XVI vai até a sua morte. Nós vamos ler de novo Daniel 8, 23. Só depois que ele morre, que vai ser exatamente como nós já pregamos, depois que ele conquistar o decreto dominical na América, ele morre. Aí sim, finalmente pode vir o verdadeiro oitavo. Não o oitavo mentiroso, não o oitavo cardeal, porque já apareceu o primeiro cardeal. O primeiro cardeal já apareceu. No mínimo, o Vaticano já está dividido em 2. É questão de tempo agora ser dividido em 4. Você vai ver isso junto comigo. E você vai ver que a profecia vai acontecer à risca, conforme ela previa. Então, continuando no texto. Estará livre da lei. E não será adúltera se contrair novas núpcias. Meu irmão, eu vou falar uma coisa que é forte, mas é para você entender. E eu quero falar que nós temos as mulheres como algo sagrado, algo santo. Elas representam a Igreja de Cristo, não é verdade? Mas eu lhe pergunto, infelizmente, quando uma mulher se sujeita a ser uma prostituta, eu lhe pergunto, ela tem vontade própria? Me responda. Ela tem uma prostituta, ela tem vontade própria? Ela pode falar não? Se um homem vai se relacionar com a prostituta e ele fala para ela assim, olha, eu quero desse jeito, olha, agora eu quero desse outro jeito, olha, agora eu quero assim, agora eu quero assado, agora eu quero de trás para frente, agora eu quero de frente para trás, agora eu quero de cabeça para baixo. Meu irmão, a prostituta pode negar alguma coisa para o seu marido? Supostamente para o seu homem? Que não é marido, né? Prostituta não tem marido. Isso é verdade. Mas ela pode negar alguma coisa? Então eu lhe pergunto. A esposa de Satanás, que é a Babilônia do Apocalipse, a grande meretriz, a grande prostituta, pode negar algum pedido do dragão? Se ele mandar ela fazer alguma coisa, ela pode negar? Ela é adúltera, meus irmãos. Ela é adúltera, ela é prostituta. Ela está simplesmente cumprindo a ordem do seu marido, que é Satanás. Satanás não está mexendo, e aí já estamos falando no quadro profético, Satanás não está mexendo na profecia. Quando ele mexeu em Bento XVI, ele não mexeu na profecia, ele mexeu no seu rei, no tabuleiro de xadrez. E agora, mais uma vez, ele está mexendo na prostituta. Ele está mandando a prostituta ficar olha, você estava assim, agora fica assado. Você estava de lado, agora fica de frente. Você estava de frente, agora fica de costa. E ela simplesmente está obedecendo. É duro de ouvir, mas essa aqui é a grande verdade. Se nós formos para a história, nós vamos ver também que após a morte de Alexandre, quando depois se originaram os 4 generais, e diga-se de passagem, o Papa Negro, que é o grande comandante da ordem secreta dos jesuítas, é conhecido como general. Então, quando Alexandre morreu, houve muita disputa até que se pudesse dividir o reino em 4 generais. Coincidência? Será que é coincidência? Então, depois de muita disputa em quem seria os sucessores de Alexandre, finalmente se estabeleceu Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. E lá na própria história, tentando negar que o chifre pequeno seria Roma,
após o Império Grego quebrar, o Império Grego ser dominado por Roma, se postulou, e se postula até hoje, que o chifre pequeno era Antíoco Epifânio, o que é uma grande mentira. Isso para tirar o foco daquele rei que viria, que era Roma pagã. Então a gente percebe que lá no passado, eles tentaram empurrar um engano como sendo chifre pequeno, como sendo Antíoco Epifânio. E exatamente da mesma maneira, eles agora querem nos empurrar que esse que está vindo é o próximo rei, quando é uma grande mentira. Meus irmãos, vamos avaliar tudo o que está acontecendo. A palavra de Deus diz, na pessoa do nosso Senhor e Salvador, que não haveria absolutamente nada oculto que não fosse revelado. Nós vamos ver tudo isso que estão tentando fazer, todo o desespero de Satanás, todo o desespero da Igreja Católica, de fugir da profecia. Nós vamos ver isso aí cair por terra. Mantenha a sua fé. Os prevaricadores, eles vão acabar. Vamos lá, para a gente encerrar, vamos lá em Provérbios 28. Vamos ver os prevaricadores como Judas, que representa o traidor. Vamos ver como que eles agem. Provérbios 28, versículo 21. Está escrito: parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Lembra de Daniel 8, 23? O que está escrito? Mas no fim do seu reinado, no fim do reinado de Bento XVI, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e entendido de intrigas. Esse é o verdadeiro oitavo, não falso. E sabe quem é que vai prevaricar por um bocado de pão? A Bíblia diz. Vamos abrir lá em João. Abra aí em João, versículo 13, capítulo 13, perdão, versículo 26. João 13, versículo 26, está escrito: respondeu Jesus. No versículo 25 ele diz: então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? João perguntou para Jesus: Senhor, quem é o traidor? Quem é o prevaricador? Quem que vai se vender? Quem se vende? É o Francisco, Senhor? É o Francisco do século 21? É o Francisco que se preocupa com os pobres? Quem será ele, Senhor? E Jesus respondendo disse: respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Versículo 27. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze depressa. Meu irmão, Satanás não pegou Jesus de surpresa. Jesus sabia que seria traído por um pedaço de pão. E aquele que se preocupa com os pobres, que é uma analogia para o Francisco, que se preocupava com os pobres, é o mesmo prevaricador que por um pedaço de pão está se vendendo. Um jesuíta, tinha que ser um jesuíta. Isso tem um significado muito grande, meus irmãos. Tinha que ser um jesuíta, o primeiro papa jesuíta em toda a história da Igreja Católica. E quando esses prevaricadores acabar, porque vai surgir mais 2, aliás, vão ter 4 prevaricadores, quando eles acabarem, no fim do reinado de Bento XVI, e o reinado de Bento XVI só acaba com a morte,
não acaba com a renúncia, apesar de Satanás tentar confundir a todos no mundo, o reinado de Bento XVI só vai acabar com a morte. Então, quando o reinado dele acabar, e quando acabarem os prevaricadores, aí a profecia vai se cumprir. Vai vir o verdadeiro oitavo, e o mundo vai se maravilhar diante daquele que estava morto e supostamente virado à morte.